Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Saúde Mental na Veia. Papo reto, direto, com o objetivo de quebrar tabus e divulgar esse tema que ainda é recheado de preconceitos. E hoje nós temos aqui a nossa convidada maravilhosa, Bianca Pagliarin, e o nosso parceiro, Cláudio Jerônimo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez com você e recebendo a Bianca para esse episódio. Muito obrigado. A Bianca, ela é jornalista, radialista, comunicadora em geral, né, Bianca? Muito obrigada, doutora Valéria, doutor Cláudio, por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrada por participar aqui do podcast e estou à disposição porque é um tema que mexe comigo, porque faz parte da minha história. E hoje eu me sinto muito grata por poder compartilhar minha história para ajudar, para inspirar pessoas. E eu vivo para isso. Muito bom. Nós é que agradecemos a sua presença, Bianca. A Bianca tem uma história muito bonita de recuperação de transtorno de uso de substâncias. E eu queria, Bianca, que você contasse aqui para nós como é que foi o processo de adoecimento. Porque ninguém... eu tô aqui, tô ótima, bom, de repente eu acordo e tô completamente intoxicada. É um processo, né, Bianca? Você pode compartilhar aqui conosco? Como é que foi isso para você na tua história? Foi um processo mesmo que, olhando assim, pelo que eu percebo, a raiz de o que me fez buscar esse alívio, né, nas substâncias, começando pelo álcool, eu creio que vem de uma baixa autoestima, que daí a raiz mesmo disso vinha na minha infância. E já na infância, eu percebo alguns comportamentos que são recorrentes de uma pessoa que está no uso da substância, que é a compulsão, é a impulsividade. E embora eu sei que criança pode ter muita impulsividade, criança pode ter, né, comportamentos... Agora, essa baixa autoestima eu vejo como uma marca que acabou me levando para a busca de algo que trouxesse alívio e me ajudasse a sentir-me mais confortável em situações sociais, assim, sabe? É isso que você está falando, é super importante, porque é um fator de proteção quando a gente pensa em prevenção, né, Cláudio, do transtorno de uso de substâncias. A baixa autoestima é um fator de risco. Portanto, quando a gente pensa em educar para prevenir, o que eu faço para prevenir o meu filho de abusar de álcool ou de outras drogas? A autoestima é um fator protetivo. Trabalhar a autoestima. Exatamente. Né, Cláudia? Exatamente. E eu acho que outra coisa importante que você falou, que é a impulsividade, né? Você sabe que tem estudos que mostram o nível de impulsividade nas crianças, né? Então, tem alguns testes que são feitos, por exemplo, assim, você prefere R$10 agora ou R$10 amanhã ou R$20 na semana que vem, né? As crianças mais impulsivas, né, elas desconsideram, vamos dizer assim, que ela ganha 100% em uma semana e prefere R$10 hoje, por exemplo. Isso é um dos testes para as crianças maiorzinhas. Mas o fato é que existe uma correlação entre o nível de impulsividade e o uso de substância no futuro. Tem até aquele teste do marshmallow, né? Que é bem essa ideia que mostra. Isso. E eu percebo mesmo, na minha infância, eu tinha, junto com essa sensação de não pertencimento, que, claro que eu não tinha noção de que era isso, mas um certo desconforto. Algo como, tipo, me sentir deslocada ou não parte do que é os amigos. Embora eu tive questões de bullying, mas hoje sei que é bullying, mas na minha época ninguém nem falava disso, né? Quando eu era criança, ninguém falava de bullying. A criança, ela é gorda, aquelas coisas até por familiares, né? Primos, irmão mais velho, ficava me aloprando. E assim, também teve outras pessoas que eu conheço, mas nem por isso desenvolveram dependência. Então, embora eu veja uma relação dessa baixa autoestima, agora, nem sempre as pessoas acabam desenvolvendo. Só que no meu caso, foi um fator muito importante que ficou só pior, né? Porque daí
com o uso da substância fica pior a questão da autoestima. Aí piora, né, e vira um ciclo ruim, né, assim. E essa coisa do bullying em relação à prevenção, eu gosto sempre de trazer a prevenção, porque as pessoas falam, puxa, vê a saúde mental e falam, mas como é que eu posso fazer para o meu filho não desenvolver esse tipo de coisa, né? O bullying é um dos fatores, assim, terríveis para destruir a autoestima das pessoas. E baixa autoestima é fator de risco não só de transtorno de uso de substâncias, mas outros tipos de transtorno. E o bullying muitas vezes acontece, como você mesma falou, não só na escola, mas dentro da própria família. Então, você pode detalhar um pouquinho mais isso, Bianca, para nós? Como é que era? Eu me lembro, por exemplo, na primeira série, o meu irmão ele era muito, assim, espoleta e até aquele menino de esporte, sabe? Ficava o dia inteiro na rua brincando, voltava às vezes sem pedaço de unha, tipo, sabe? De andar de skate e tal. Então ele era super do esporte, até, sei que super roeiro, como se dizia. E eu era muito caseira, assim, ficava sempre em casa e tal. Muito estudiosa e também tinha o estigma, né? Esse aqui é o meu filho, né? Eu via assim, né? Tipo, é o irmão mais velho, é o atleta, o esportista e tal. Essa aqui é a estudiosa, a nerd, era eu. Aí a caçula, a espoleta. Então, tipo, na minha família, meio que cada um fazia um papel, assim, sabe? E eu era essa que ficava em casa, estudando, e escrevia muito. Sempre gostei muito de ler e de escrever. Aí, ficava muito em casa, assistindo muita TV. E me lembro de episódios em que até essa turminha, que às vezes era a turminha do meu irmão, às vezes na escola, episódios assim de... gorda, aquelas coisas, gorda, baleia, saco de areia, porque eu era bem forte, assim, a minha altura, eu era acima do peso, né? E eu me lembro de vezes em que eu ficava muito arrasada com isso, muito arrasada, muito mesmo, de chegar, chorava muito, ficava em casa triste, deprimida, né? Uma coisa assim, meio que uma depressão, não sabia o que era, mas o alívio eu sentia que acontecia na hora da lata do leite condensado. Sim, claro. O leite condensado me ajudava a lidar com aquilo, sabe? E eu acho que, assim, né, nós adultos, às vezes temos alguma dificuldade de se empatizar, né, com a angústia da criança, né? Porque o que angustia a criança parece para o adulto uma bobagem, né? Foi só uma fala à toa de uma outra criança e etc, né? E não, na verdade isso tem uma importância imensa, né? Para a criança. E se você não está ali junto, né? Se você não está percebendo isso, né? Você acaba não se dando conta da importância, né? Então, o que é importante para as crianças, né, tem que ser importante para os pais. E o adulto não só tem que perceber, mas tem que intervir. Porque basta a gente se colocar... Como é que eu posso me colocar no lugar da criança? Fica num grupo em que você é hostilizado, depreciado no seu ambiente de trabalho, como é que você vai se sentir? Alguém tem que intervir. Imagina uma criança que nem tem os recursos próprios suficientes para se defender e está sendo humilhado constantemente, está sendo ridicularizado. Então chega uma hora que o adulto, além de ter que perceber isso, tanto na escola quanto dentro de casa, como tem que intervir. Alguém tem que dizer, isso não está certo, né? E tem uma outra coisa que também me ocorre, né? É que a criança tem uma certa dificuldade de reconhecer os sentimentos, né? Hoje em dia se fala muito nisso, né? Nas escolas, assim, as melhores escolas estão focadas na primeira infância, né? Nessas habilidades socioemocionais, né? Meu filho tem um filho pequeno, né? Ele estuda numa escola muito orientada para essas habilidades sociais, né? De reconhecer, assim, o que é tristeza, o que é alegria, o que é feliz, o que é frustração, né? Então, às vezes a criança não sabe comunicar, né? Assim, que está se sentindo, o que está sentindo, né? Ela sabe que está se sentindo muito mal,
né? Mas o que que eu estou sentindo? É tristeza? É frustração? É raiva? É tudo isso junto? Como se lida com isso? É ajudar. Então, educação emocional é muito importante na prevenção do uso de substâncias. Ajudar a identificar e a lidar, porque você traz uma fala muito importante. Aí eu ia comer o leite condensado para compensar, né? Quer dizer, você nem nomeava e nem sabia lidar. Então você ia lá e comia e só piorava o problema e ficava um círculo vicioso. É. E aí virou já um hábito, né? E aí teve um determinado momento, eu tinha 8 anos, e eu me lembro dessa vez que eu teve uma festinha lá para ir e não havia roupa que coubesse em mim. Então, foi uma tristeza, chorei. Minha mãe querendo ajudar. Não, filha, a gente não vai perder isso. Espera aí que eu vou pegar, vem comigo. Aí fomos no armário da minha mãe, uma adulta. E aí ela encontrou lá uma bermudinha dela, uma bermuda meio saia assim, e uma camisa dela, e que eram largas, e coube em mim. Então, imagina, daí é até uma foto que eu tenho, que é minha, né, que eu até depois, passando por o processo, né, de reestruturação emocional e tudo, eu fiz aqueles encontros com a criança interior, sabe? E eu até me lembrei dessa foto como uma forma de trazer e validar essa menina que eu fui, mas porque eu me lembro disso, da minha tristeza, sabe? Com aquela situação de pôr a roupa tal, né, da minha mãe, uma adulta, eu tendo 8 anos. Então, me senti uma aberração, sabe? Me sentia fora mesmo de padrões e diferente, me sentindo bastante diferente. Aí, na adolescência, 12, lá para 13 anos, um certo dia minha mãe começou a fazer academia, aí a Bi vai comigo e tal. Aí eu comecei a fazer com ela, meu pai, que era na época publicitário, aí ele falou assim, vai trabalhar comigo, atendendo telefone, aí eu estudava de manhã, à tarde trabalhava com meu pai, à noite ia com a minha mãe para academia. Nisso, ainda, metabolismo da adolescência, rapidamente eu eliminei alguns quilos, mas não fiquei magra. Mas daí foi o suficiente para uma moça que estava um dia lá na academia, ela virou para mim e falou assim, você tem um rosto bonito, por que você não vira modelo? E ela era de uma agência. Aí eu falei, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas aí eu vou ter que emagrecer, né? Tipo, não, porque eu vou ter que emagrecer. Ela falou assim, ué, você emagrece, qual é o problema? E nisso, aí eu fiquei com aquilo, tipo, rodando na minha mente. E cheguei em casa, conversei com meu pai. Aí meu pai, Bianca, se você for fazer... E aí ele pensando também, pra autoestima dela vai ser importante e tal. Aí eu fui na agência com a minha mãe foi comigo, a gente foi numa agência, a Ford Models, né? Na época era a principal. Aí eles me trataram lá super bem e tal, mas daí mediu o pulso, mediu o quadril, cintura, falou, pegou uma calculadora, você tem que emagrecer 20 quilos. Meu Deus do céu. Desse jeito, assim, na lata. Eu ia fazer 13 anos, eu não tinha nem 13, eu tinha 12 anos. Aí eu, né, fiquei super triste, mas depois... Não, e reforçou a tua ferida, né? Exato. Aí eu voltei pra casa. Inadequação, né? Assim, olha, você é inadequada, né? Você só vai ficar adequada se você perder 20 quilos. Por enquanto você está inadequada. Então, daí, eu ainda fiquei bem desiludida, só que aí comecei a ficar interessada em como é que poderia ser isso de emagrecer. E se eu emagrecesse? Né? E se eu fosse atrás de informações? E não tinha internet, não existia internet, então o que existia era revistas. Aí comecei a comprar aquelas revistas Boa Forma, Corpo a Corpo. Comecei a comprar, e essa dieta aqui, uma semana, fala que eu vou emagrecer 3 quilos. Vou fazer. Aí minha mãe me ajudando tudo, fomos comprar os ingredientes da dieta, eu fiz direitinho, assim, sem pular nada. Religiosamente, sabe? E foi 5 quilos na primeira semana. Adolescente, né? Então foi 5 quilos. Eu falei, uau, isso tá funcionando. Aí eu comecei a fazer dieta. Aí em 3 meses eu eliminei os 20 quilos. Aí eu fiz o book, com uma indicação até da agência. Voltei com o book pra agência. Aí
entrei para a agência, para Ford Models. Só que aí eu comecei a desenvolver a anorexia. Com essa idade, uns 14, 15 anos. Aí comecei a ficar muito, muito magra e obsessiva, obcecada com calorias. Obcecada com calorias. Se eu comesse uma bala, estava lá, somando no meu total de calorias. Só que aí eu fui cada vez reduzindo mais, a ponto de chegar uma hora assim, eu estava comendo 300 calorias por dia. É de um regime de um spa daqueles mais... De obesidade, né? De obesidade. Agora, você está me trazendo uma coisa muito importante aqui para nós, Bianca, que é o quanto o contexto pode ser indutor da patologia. E é muito comum nesse contexto de modelos ser um terreno fértil para desenvolvimento de anorexia, porque parece que nunca é o suficiente, né? Ah, você perdeu 20 quilos? Ah, mas não é o suficiente. E aí também isso daí acaba sendo um gatilho, não que isso seja o responsável, mas um contexto indutor pode ser um gatilho para desenvolvimento de uma obsessão mesmo. Você já tinha um outro extremo, que era a compulsão pela comida, e aí você foi para o extremo oposto, ou seja, a dificuldade de lidar com limites, a forma obsessiva e compulsiva de lidar com as angústias, já era um processo característico seu. E como é que foi, Bianca, que você entrou para o alcoolismo, né? Que você falou que você começou com o álcool. Sim. Daí, fazendo parte lá daquele mundo das modelos, minha mãe no começo sempre ia comigo, para acompanhar pelos os testes, tudo. E eu queria ainda ter aquela coisa de ser aceita. Eu não sabia, não entendia que era isso que eu, né? Porque, na verdade, eu nunca fui uma pessoa nunca foi meu sonho ser modelo, sabe? Porque tem criança que você fala, pô, essa daí tem jeito de artista, né? Só que não, igual eu te falei, eu ficava lendo, eu ficava em casa lendo, sabe? Eu gostava de escrever. Então, nunca foi uma coisa tipo, eu quero crescer e ser modelo, ser atriz. Não era o meu sonho de vida, assim. Era mesmo um lance de aceitação. E aí eu, em um determinado momento, com o pessoal, assim, sempre... começaram, eles saíam, a turminha saía para fumar maconha, né? Para usar maconha. Os modelos. Os modelos. E aí tinha a galerinha aí, o pessoal que eu gostava era esse pessoal. O pessoal que eu achava mais legal era esse pessoal. Então, eu comecei a criar uma amizade, assim, mas sempre que eles iam usar, eu ficava de... não. Tipo, até que um dia eu falei, vamos. Entende? E daí nisso, eu comecei a fumar maconha. Minha mãe já não estava mais me acompanhando nos testes. E até foi uma época em que eu parei de ter tanta obsessão com caloria, porque tinha larica, né? Mas embora que eu não ficava comendo loucamente, mas daí começou a ficar essa coisa, essa relação de amor, de um apego muito grande com a maconha, como se fosse a maconha uma coisa tão... Isso faz eu me sentir tão bem. Embora começou antes nas baladinhas, né? Porque daí modelo ganhava, pelo menos que eu naquela época, eu me lembro que tinha muito convite para balada. A balada inaugurou não sei o quê, então as modelos da agência recebem VIP, não sei o quê. E aquela turminha que eu estava começando a ter uma certa amizade, vamos na festa não sei aonde, sabe? E aí eu fui me enturmando e indo para essas festas eventualmente, mas especialmente assim no começo, cerveja eu nunca gostei, então eu já comecei até a gostar dos destilados, que daí misturava com alguma coisa, refrigerante, qualquer coisa assim que fosse para quebrar o gosto ruim, mas me sentia já mais solta, né? Então, tipo vodka, que era a bebida de preferência que eu tinha. E que idade você tinha, Bianca? 17 anos. Então você vê, né? A gente está juntando um contexto indutor de uma história que foi migrando em termos de compulsão e forma de lidar com o mundo de uma maneira ou compulsiva ou obsessiva. Essa era a maneira que você foi lidando com a vida, né? Esse contexto indutor, mais uma idade também, para estar num contexto indutor, uma idade bem vulnerável, que é a adolescência. E eu quero acrescentar mais um ponto, agora que você vai falar um pouco mais de quando você entrou no transtorno de uso de substâncias. O teu lugar de mulher nessa história. Como é que foi tudo isso? Bom, então, dessa época, eu comecei a ir para as baladas e, embora eu via também um movimento ali com o pessoal que ia usar cocaína, nessa época eu
eu não queria chegar nesse ponto, assim, eu tinha medo. Até um determinado ponto em que eu não tinha mais medo, assim, e que eu parei de ter aquele medo, e porque realmente tinha, as meninas faziam, né, o pessoal que eu conhecia, tive daí uma desilusão amorosa, foi um momento em que eu estava cada vez mais longe dos meus pais, e aí nessa época meu pai é pastor, e nessa época o meu pai, ele estava trabalhando muito, e como ele começou a fazer rádio, ele é muito bom, assim, ele tem uma comunicação muito boa. Então, o nome dele explodiu, e ele começou a receber muitos convites em diversos locais. E eu penso que talvez até o meu pai, ele me segurava um pouco mais, assim, sabe? Só que aí ele começou a viajar muito. E eu comecei a me afastar cada vez mais da minha família, sabe? E sabe um ponto que você está trazendo, Bianca, você não acha, Cláudio, que nós, seres humanos, nós temos um contexto, muitas vezes, tanto o indutor que eu acabei de falar, mas também aquele contexto protetivo, que tem a ver com os pais, os limites, os valores e tudo mais. Na hora que você vai perdendo o contexto protetivo e vai passo a passo rompendo barreiras, aquilo que para você te dava medo antes, e foi lá e deu um passinho, abriu uma portinha. Daqui a pouco você abre outra portinha. Aquilo que antes era um absurdo começa a normatizar sutilmente. E é assim que a gente vai também transformando aquilo que era um absurdo em normal. A gente chama isso de percepção de risco, né? Assim, essa percepção de risco baixa, né? Ela, obviamente, induz, né, as pessoas... E é o que vem acontecendo com a maconha hoje em dia, né? Assim, quer dizer, existe uma forte indústria, né? Assim, incutindo na sociedade mesmo, né? Uma ideia de que isso não é tão perigoso, né? Então, a convivência, né, com aquilo, né, é que faz isso que a Valéria falou, né, da balança entre fator de risco e de proteção, né, ela começa a se desequilibrar. E normatiza. Então, e aí o fator de risco começa a pesar mais, né, do que os fatores de proteção, e aí provavelmente a coisa anda por esse caminho. Então você foi avançando. Para resumir até a história, eu acabei conhecendo uma pessoa. Bom, nisso, no meio daquela desilusão amorosa, eu tinha tido uma crise muito séria, tipo, uma crise mesmo, um episódio de, sei lá, eu não sei, você diria, doutor Cláudio, alguma coisa que foi assim, eu tive um ataque que eu comecei a cutucar minha pele muito, a ponto de eu pegar uma faca, numa madrugada em que eu estava muito mal, muito deprimida com essa desilusão aí. E aí, só que um monte de coisa também na minha cabeça, né? Anfetamina, na época eu estava tomando, remédio para emagrecer, porque junto com a maconha. Então eu tive um episódio em que eu comecei a cutucar minha pele, que era na minha cabeça acho que era uma espinha, mas comecei a cutucar a pele, daqui a pouco eu estava com uma faca, cutucando a minha pele com uma faca. Então nisso a minha pele infeccionou, ficou uma coisa horrorosa, eu passei uma madrugada cutucando a pele, cavando a minha pele com uma faca. Então teve uma situação muito ruim de recuperação dessa pele, né? Então, daí, nisso, quando eu acordei no dia seguinte, meu Deus, o que eu fiz? Na verdade, eu não acordei, né? Porque eu tinha ficado acordada. Eu continuei acordada e fui acordar meus pais. Pai, o que eu fiz? Você não sabe o que eu fiz, pai? Olha aqui pra mim. Muito provavelmente a anfetamina, né? Ela deixa você extremamente acelerado, né? Acordado. E ela induz esse tipo de comportamento compulsivo, né? Assim, né? Total. Isso, na verdade, é o conceito de compulsão mesmo, né? Assim, que é assim, eu repetir uma coisa que eu nem quero fazer, né? Não é diferente da impulsividade, né? Mas a compulsão é isso, né? Então, a anfetamina contribui muito para isso, né? Aí nisso a minha pele ficou detonada, eu comecei a recusar todas as ligações, na época eu estava fazendo comerciais, estava com uma prospecção de no ano seguinte ir para o Japão, a agência já tinha até combinado
com a minha agência, né, a agência do Japão combinado com a minha agência aqui de São Paulo, que era a Ford. Só que nisso, com aquela pele, com aquela, né, me sentindo péssima também, eu acabei largando mão. Então, me chamava, eu não atendia o telefone. Meus amigos meus até daquele mundo da moda me ligando, eu não posso atender, não posso atender. E sumi, simplesmente sumi. Depois comecei a comer loucamente, voltou a compulsão alimentar, voltou com força total, a ponto de eu sair daí dos 50 e poucos quilos, eu fui para 90, em tipo 3 meses. Então, daí não tinha mais roupa que cabia, a carreira de modelo já não tinha menor expectativa, eu já me sentia no fundo do poço, mas ainda tinha mais um pouquinho para acabar, porque daí comecei a sair com um rapaz, e ele era usuário de crack. E aí foi questão de tempo, numa daquelas loucuras, mas aí apareceu lá com a substância, e eu falei, eu quero também usar isso. E aí comecei a usar. Essa questão aí, né, do uso da anfetamina, né, e do que você passou depois, né, assim, claro, eu tô aqui fazendo uma análise a posteriori, né, assim, muito rasa, mas me lembrou, né, não sei se foi esse o seu caso, mas me lembra que um dos problemas do uso de anfetamina é justamente quadros depressivos, né? A anfetamina está muito associada com depressão, né? Porque quando passa o efeito, né, então ela é um péssimo estimulante, ou ela é um péssimo antidepressivo, né? Porque ela te dá esse efeito high, né? E só que a hora que passa o efeito, vem uma depressão mesmo, né? E aí ela induz a depressão, né? Porque o que você me descreve, né, de ficar isolada, voltar a comer, etc., me lembra esse aspecto, né? De Eu acho que você está deixando muito claro, né, Bianca, alguma coisa que eu gosto de chamar muita atenção, que é o processo. Estava na cara, as pessoas dão sinais o tempo todo. Nossos filhos nos dão sinais o tempo todo de que a forma com que eles estão lidando com a vida não é uma maneira saudável, né? Então, agora, quando você chegou no crack, como é que foi? Acho que daí você já caiu, certo? E eu quero que você explore um pouquinho melhor, antes da gente entrar num processo de recuperação que é fundamental falarmos aqui, como é que foi você, como mulher, nesse transtorno de uso de substâncias, que a questão feminina pesa muito como estigma, a gente sabe disso, né? E até vindo de um lar, sabe, onde eu tive princípios, eu não posso negar, eu cresci na igreja, sabe? E minha fé é em Deus, a minha fé é em Jesus, eu tenho essa fé muito viva em mim. E, na verdade, eu sempre tive, inclusive até naquela época em que eu estava no fundo do poço, até quando eu circulava naqueles pedaços tenebrosos, assim, da Cracolândia, eu tinha uma fé, eu orava por proteção, sabe? Porque eu sei que eu estava me arriscando, eu sei que aquilo era muito perigoso. Eu nunca passei por qualquer tipo de abuso, de violência, eu não passei. Agora, eu ouvia pessoas que me diziam que tinham passado, então eu tinha medo. E como mulher, tem isso também, né? E se alguém me abusar? E se alguém, né, tiver, sei lá, numa loucura? Eu não tive episódios comigo, eu conheço pessoas que passaram por isso, pessoas que contavam casos tenebrosos, assim, de eu ter bastante medo. E também, até no meu contexto, a menina, né, a menina da família, acontecendo tudo isso, eu lembro que foi um choque muito grande, especialmente para os meus pais. Eu sei que trouxe muito sofrimento para minha mãe e para meu pai, muito sofrimento. Quando minha mãe descobriu, foi depois de alguns dias em que eu só aparecia para, tipo, tomar banho, pegar coisa deles. Às vezes até livros para vender em sebo, que sabe assim, por um valor mixaria, mas tudo porque eu precisava de pelo menos R$10. Sim. Agora é interessante que você fala assim, né, que mesmo lá no fundo do poço, né, você tinha essa noção de que aqui não é muito, não está certo, aqui não é o meu lugar, né, e tinha ainda uma fé, né.
Eu até separei um trecho que eu li, que você disse uma vez na internet, que você disse assim, dê passos de fé, levanta a cabeça, coloque o pé, Deus coloca o chão. Entenda que você precisa pagar o preço para alcançar os seus objetivos. Achei tão lindo isso, né? Assim, que é essa questão da fé, de você colocar o pé, que Deus coloca o chão. Achei isso muito lindo, né? E você traz isso aqui hoje, né? Assim, né? De que essa fé estava ali sempre presente, né? E falar de recuperação e senso de religiosidade é muito importante, porque hoje a ciência valida isso, né? A ciência valida que se você tiver um senso de religiosidade, você já tem um fator de proteção. Mas se você tiver além do senso de religiosidade, você for praticante de uma religião, não importa qual religião, a proteção aumenta ainda mais, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que, às vezes, né, Valéria, a gente, no tratamento formal, né, como médico, psiquiatra, como psicólogo, né, a gente estimula e tenta agregar, né, para ampliar o repertório das pessoas. E você fez isso ali já pela sua própria criação, né, assim, que você trouxe desde pequeno. E tanto em termos de prevenção quanto na recuperação. Quando a gente fala em recuperação de transtorno de uso de substâncias, nós precisamos falar de fatores que podem ajudar, como rede social de apoio. E uma das redes sociais de apoio pode ser o código de comunicação espiritual da pessoa. Isso é uma grande rede de apoio no sentido de recuperação. Nós já vamos entrar em recuperação, que eu acho que é fundamental falarmos aqui, já que você é um case de sucesso, né? Mas eu quero só pegar o gancho que você disse da questão do risco da mulher quando você estava na Cracolândia, né? Porque o transtorno de uso de substâncias na mulher tem características específicas, até no padrão de uso. Então, a gente observa que o padrão de uso de mulheres acima de 40 anos, que estão perto do climatério e tudo mais, é um padrão de uso mais dentro de casa, mais solitário, em que a família até enxerga menos, porque ela esconde a bebida alcoólica no armário, não sei o quê, ela disfarça mais dentro de casa, e a família também não quer enxergar. Até porque se ela está lá se disfarçando, eu também não quero ver aquilo. Então, o pedido de ajuda demora mais, porque ela se esconde mais dentro de casa. Já o padrão de uso de mulheres mais jovens é um padrão de uso que aparece mais. E o risco é maior também. Existe o risco, como você falou, de, inclusive, estupro coletivo. Eu já tive casos de estupro coletivo porque a mulher, além de ser estigmatizada quando está na balada alcoolizada, as pessoas olham ela como alguém à disposição de. Então, esse preconceito em relação à mulher, nós precisamos falar muito, e aqui no nosso podcast, para que as pessoas mudem essa narrativa. Então, isso tudo posterga o pedido de ajuda, porque a mulher fica com vergonha dela mesma. Fora a violência dentro de casa. Então, muitas vezes, o homem alcoolista, ele acaba fazendo violência doméstica. Então, ele bate na esposa, por exemplo, vai nos filhos. E a mulher alcoolista, ela sofre violência doméstica também. Ou seja, ela sofre violência doméstica quando é alcoolista e sofre violência doméstica quando é casada com alcoolista. Quer dizer, então, essa peculiaridade feminina, inclusive nos transtornos psiquiátricos, a questão da depressão, né? Se a gente for pensar aqui nos dados, olha aqui, de 30% a 40% das mulheres que abusam do álcool apresentam depressão. 15% a 32% têm anorexia e bulimia.
E a mulher que abusa do álcool tem 4 vezes mais chances de cometer suicídio do que a mulher que não abusa. Tudo isso são peculiaridades que, na hora do tratamento, já que vamos entrar na recuperação, há que se olhar para isso e se tratar disso também. Não pode ser igual ao homem, igual a todo mundo. Tem as peculiaridades femininas. Queria que você falasse sobre isso no seu processo de recuperação. Então, assim, até com tudo isso, eu depois de bastante tempo, quando já ficou escancarado aquela situação que eu estava passando, primeiro que meus pais não tinham a menor noção, primeiro, do que fazer, né? Não tinham qualquer pessoa na família que pudesse orientar. Então, estava o começo do que é a internet, tipo 98, 99, daí, 2000, a minha mãe, ela começou a procurar ajuda, soube que, primeiro eles me colocaram no spa, porque pensou que era só questão da vaidade, ela vai emagrecer, vai voltar a gostar, se gostar, sabe, como se fosse isso, quando na verdade o buraco era mais embaixo, né, a coisa era mais no profundo mesmo. Então, até no spa, eu conseguia fazer, porque aí, tipo, tem um dia de que o pessoal vai sair pela cidade. Fiquei ali alguns dias no spa, mas não resolveu a vida, porque até lá eu consegui fazer uso, sabe? Então, fuga geográfica não funciona, né? Também em Narcóticos Anônimos eu aprendi isso, mas daí minha mãe que descobriu as salas de Narcóticos Anônimos, salas de Naranon também, do familiar, né? Ela começou a frequentar Amor Exigente. Ótimo. Daí a coisa começou a ficar diferente, porque ela começou a entender um pouco mais, até porque também houve um processo na minha família de recuperação de todos eles ficaram muito mal, e talvez até num primeiro momento, um culpando talvez o outro. Às vezes eu percebia, não estou dizendo que foi, porque eu percebia e tinha a impressão de que um culpava o outro, até de perceber que, né, que não está legal assim, e talvez pode ser que, né, mas eu digo Nessas horas você se questiona. E eu vejo muitas pessoas hoje, até quando eu vejo alguém passando por isso, chega às vezes uma pessoa na internet, né, que eu até, como eu abri a minha história, na internet eu vejo alguém que chega umas vezes contando para mim no inbox e fala: o meu marido fala que a culpa é minha. A Quase falta de sempre é da mãe, informação. Você né? está falando 2 coisas importantes. A falta de informação faz as pessoas baterem cabeça até chegar realmente em quem vai ajudar. E outra coisa, por isso que nós estamos aqui, para dar informação, né? E outra coisa, a culpa é a batata quente no sistema familiar. Um joga para o outro. Enquanto está um jogando para o outro, não entra em recuperação. Quando todo mundo resolve assumir, não, vamos todos juntos mudar essa história, aí a coisa começa a dar certo. E talvez até como mulher, há uma vergonha muito grande de qualquer jeito. Se é menino, se é menina, mas, né, é o filho ou a filha, há uma vergonha. Mas talvez há uma vergonha maior ainda pelo fato de ser mulher. E o processo de recuperação, Bianca? Porque o preconceito não é só quando a mulher está sob o efeito e em uso, mas também na recuperação. Você vê os grupos de alcoólicos anônimos, entre uma mulher bonita como você, um grupo predominantemente masculino, a mulher também é assediada muitas vezes, né? Que é o que a gente brinca do 13º passo. Me conta um pouco como é que foi o teu processo, desde o estalo inicial até toda essa trajetória. Aí eu tive 4 internações, minha mãe começou a frequentar Naranon, o Amor Exigente, ela percebeu que eu precisava de uma internação, que não ia dar jeito de eu ficar bem. Eu não me dou conta nessa época de... passei por preconceitos, devo ter passado por diversos, assim, por ser mulher e por todo o contexto. Eu me lembro que na minha família, minha mãe demorou muito para conseguir conversar sobre isso com as próprias irmãs. E de tanto que é uma coisa complicada. Mesmo hoje a gente tendo informação, naquela época eu estava começando a ter mais informação sobre a doença que é, sobre o quanto que existe até a recuperação. E era uma coisa que eu vejo o quanto que ela precisava esconder, e não só dos familiares, mas especialmente, daí nisso, como eu te disse, meus pais envolvidos na igreja, né? Então, era muito complicado para eles poder falar disso, e como é que ele até
meu pai, por exemplo, teria, né, assim, a questão de aconselhar alguém se na casa dele tinha uma... A filha do pastor, né? Exatamente, passando por isso. Então, eu sei que existem muitos casos desse tipo de... ficar procrastinando uma forma de encontrar ajuda, ou tanto do dependente como da família, porque tem essa coisa, pela fé vai acontecer, pela fé o milagre vai acontecer. E eu sei que acontece, eu não estou desacreditando que aconteça com muitas pessoas, só que o meu caminho não foi esse, o meu caminho foram 4 internações. Então a primeira internação foi de 6 meses, aí a segunda foi de 4 meses, a terceira foi lá para os 40 dias, a quarta foi 30 dias. E aí eu saí dessa quarta depois de uma internação em que fui muito confrontada com os meus comportamentos. E confronto mesmo, foi uma situação dentro dessa clínica, parece que não existe mais, mas que era uma situação em que meio que lia o histórico, né, da vida, o inventário da vida, na frente dos outros internos, homem, mulher, e cada um ia dando um feedback, né, que só Técnica do confronto, Isso. modelo americano de tratamento. E foi que eu fiquei desestruturada, daí o seu Vicente, que estava me fazendo essa mediação, ele leu para mim o que a minha mãe tinha passado para ele, né? Entrevista com a minha mãe. Então, foi muito chocante. Foi uma coisa que me despertou para pelo menos a vontade de parar de fazer minha mãe sofrer tanto, sabe? E aí eu sei que depois disso eu fiquei um tempão, assim, dentro da própria clínica. Parecia que foi, tipo, dias, mas eu sei que foram horas. Mas eu ficava fiquei sem conversar e processando tudo aquilo. E eu falei para mim mesmo, uma frase que eu ouvi o pessoal lá falar, e especialmente o seu Vicente falou, eu guardei essa frase e fiquei repetindo para mim por muito tempo, que é: vontade dá, vontade passa. E aí, saindo da clínica, foi o que me manteve sem recair, porque eu tive muitas vezes a mesma fissura que todas as outras vezes me levava para buscar a substância. Mas eu aprendi, sem saber que era, mas esse diálogo interior, né? Essa coisa de conversar consigo mesmo, se acalmar, eu aprendi nesse momento e foi o que fez a diferença. Embora todo o processo até de me expor, como é algo delicado, até hoje porque hoje, quando as pessoas ficam sabendo, o que mais acontece é assim: sério? Sabe, tipo, de não acreditar. Mas você nem tem cara de drogada. Tá inventando. Tanto que, uma certa vez, o jornalismo da Jovem Pan estava fazendo matérias e sei lá como é que me encontraram, me mandaram um inbox no Instagram falando: a gente quer entrevistar pessoas que já se recuperaram, você pode conversar com a gente? E aí eu dei a entrevista, né? Nos comentários desse vídeo no YouTube, tem gente achando que era mentira minha. O que as pessoas fazem hoje para ser famosas por 5 minutos de fama? Gente, que coisa, né? Tipo, eu inventar uma história dessa para 5 minutos de aparecer nossa, que... Então esse terrível. processo... Contar uma história que, né? Esse terrível. processo, então, passou por internação. Isso é importante você falar, porque às vezes tem preconceito em relação à internação entre os próprios profissionais da saúde. Depois de internação, o que mais que você fez para que desse certo, fora as frases que te passaram na internação? Sim, eu frequentei a sala por muito tempo. Sala de conheço Alcoólicos toda- Anônimos. de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Eu conheço a programação muito, eu li muitas vezes o livro, eu fiz 4 passos, eu tive madrinha. Então, eu fiz essa imersão. Eu realmente Levou a mudei meus sério. amigos, eu não tinha mais aqueles amigos. Na verdade, na fase mais terrível da adicção, eu já não tinha nem amigos. Eu tinha pessoas que eu usava junto, eu não tinha amigos. Sim. Né? Então, ainda mais com crack, que é uma droga muito egoísta. Assim, é engraçado porque uma certa vez, eu não sei onde que eu vi essa frase, mas que assim, a pessoa começa a usar porque ela quer falar. Ela quer ficar à vontade de falar. E acaba não falando nada, porque o crack, ele não faz você... Tanto que lá, naquelas cracolantes, você não ouve nada, é um silêncio praticamente. É até difícil você abordar o usuário, né? Porque ele Tá fala que travado, você tá tirando a brisa, né? Eles falam para os abordadores assim, ó, sai daqui que você tá roubando a minha brisa. Né? É uma droga realmente de uso solitário, né? Mas o que eu acho, a Valéria levantou um ponto importante, né? Que a recuperação, ela é um conjunto de coisas, né?
Se a gente vai dizer assim, olha, o que pesou mais, o que funcionou, né? Assim, será que foi isso, foi aquilo, né? Mas assim, do que você nos contou, né? Assim, veja, teve um envolvimento forte da sua família, né? Então, isso é um fator importante no tratamento, Sim, sem dúvida. não é? E assim, a gente sabe, as pesquisas também mostram que para cada dependente químico, 5 outras pessoas em média são afetadas, né? Adoecem também, né? Então houve um envolvimento grande da sua família com o tratamento, né? Teve momento de internação que você precisou de ficar em um lugar mais protegido, né? E os grupos de autoajuda, né? Eu, por exemplo, sempre exponho meus pacientes aos grupos de autoajuda, né? Aliás, eu sempre digo assim, né, que o uso de substância, se você pensar, 11% das pessoas são dependentes de álcool, 13% são dependentes de cigarro, 1% é dependente de cocaína, 4% é dependente da população, né? Dependente de maconha. Se você for colocar, isso é muita gente, né? O sistema formal de saúde talvez nunca dê conta, né, de tratar tudo isso, né? Então, assim, acho que os grupos de autoajuda precisa ser mesmo incentivado, divulgado, né? Porque eu acho que é acessível a todos e às vezes é o que salva, é o que mantém. E eu gostaria de fazer um gancho aqui com o que você está falando, Cláudio, e com que teu depoimento, porque eu gostaria de explicar para as pessoas o que representa cada fase desse tratamento de recuperação. Porque o que representa uma internação? Que aí a pessoa sai da internação e recai, fala, 4 internações, está vendo como a internação não dá certo? Não, ela sai e recaiu, não dá certo. Não é a internação, é que faz parte do processo a recaída. Então, precisa muitas vezes ser reinternado. O que a internação faz com a pessoa? Primeira coisa, a parte física, porque a dependência de drogas, né, o transtorno de uso de substâncias, atinge psico e socialmente e espiritualmente a pessoa, em termos de crença. Então, em termos físicos, que é o bio, que a gente considera bio, a gente vai desintoxicar a pessoa, a gente vai regularizar padrão de sono, regularizar padrão de alimentação. Então, esse é o primeiro passo da internação, o físico. Depois você vai para o psicológico, em que sentido? No sentido racional. Você vai dar palestras para a pessoa, o que é o transtorno de uso de substâncias, quais são as questões, as dificuldades e tudo mais. Instruir, aquilo que você não entende, quer dizer, eu tô com uma gastrite, o que é essa dor aqui que eu não sei o que é? Isso aí se chama gastrite, acontece isso, aquilo outro. Você nomeia o que a pessoa vive, o que a pessoa sente. Depois da internação, ela vai trabalhar as questões mais profundas emocionais, as defesas. Então, na hora que é feito o confronto que você viveu, a ideia do confronto é desconstruir as defesas desse personagem que o dependente de drogas constrói quando ele está no uso de substâncias. Então, isso tudo são etapas importantes da internação e a questão do limite. A internação dentro de um modelo americano, ou alguns outros modelos, constrói uma linguagem estereotipada. Você viu que você saiu com uma frase na cabeça. É uma linguagem estereotipada. Por quê? É dar um contorno para aquela pessoa que está absolutamente tomada por um outro movimento de vida emocional. Saiu da internação, vai para o grupo de apoio, ajuda mútua. Por que ele é importante? Rede social de apoio. Você falou em madrinha. A madrinha é aquela pessoa que, na hora da angústia, você pega o telefone e você sabe que você pode contar com ela. E ela sabe do que você está falando, porque ela já viveu isso. Então, também a experiência vivida, que é a ajuda mútua, ajuda a dar um contorno para a recuperação. Só para nomear todo esse processo. Ela falando e um filme passando assim na minha cabeça. Dá ter vontade de chorar às vezes. Eu imagino, né? Mas assim, você é muito corajosa mesmo, né? E generosa, eu acho, né?
porque essa generosidade, né, sua é que nos permite estar aqui conversando e falando sobre isso, né, e instruindo as pessoas, né, porque você me disse assim, o primeiro movimento, né, é fazer de conta que isso não aconteceu comigo, né? E por muito tempo foi isso, doutor. Tipo, vamos fingir que isso nunca aconteceu. E de verdade, até no meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar, comecei a me envolver, assim, com rádio, com a comunicação, comecei até a me encontrar. Na verdade, até foi mais de um ano tendo muita fissura, tendo muita vontade, a ponto de eu ficar desesperada. Eu falava, cara, isso não vai passar nunca. E é uma coisa que eu gosto de falar, porque as pessoas, quando estão no começo, assim, dessa caminhada, acham que não vai passar, porque parece que não vai passar. Parece que nunca mais vai ter vontade de qualquer outra coisa que não envolva a droga. E foi o que eu percebia isso, como se nada me despertasse vontade. Maravilhoso. Bianca, estamos aqui, infelizmente, chegando ao fim do nosso podcast, mas como o Cláudio falou, nós temos muito a te agradecer, porque você está aqui quebrando tabus, você está dizendo para as pessoas, gente, é difícil, mas tem solução. Quantos anos de recuperação, Bianca? Hoje eu tô, já vai 20 anos, meu Deus. 20 anos de recuperação, gente. Tem solução. É difícil, como qualquer outro processo de saída de crise de qualquer um de nós, seres humanos. O problema não é você estar em crise, o problema é você não desistir do processo de sair da crise e transformar a sua vida. Está aqui a Bianca, um exemplo vivo de transformação, resiliência, e passando para todo mundo o quão importante é quebrar tabu em relação ao transtorno de uso de substâncias e também o tabu de que isso não tem jeito. Tem jeito sim, e você está aqui para nos dizer. Muito obrigada de coração por essa dedicação que você fez, não só ao nosso podcast, mas principalmente às pessoas que nos ouvem e nos assistem. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a você, doutor Cláudio, doutora Valéria, parabéns pelo trabalho. E eu espero que cresça muito esse podcast. Contem também com a minha divulgação, vou divulgar bastante, porque é informação que muda a vida de muitas pessoas. Sem dúvida. Nós temos que te agradecer, né? Como eu disse assim, eu acho que tem uma... Vou de novo dizer aquela frase que você falou, né? Você colocou o pé, né? Você também fez alguma coisa, né? Nessa direção e continua fazendo, Bianca, né? Quando você está aqui contando a sua história de forma extremamente corajosa, né? E generosa, né? Não tenho palavras para agradecer tanta generosidade. Muito obrigado mesmo. Muito bom.